Queridos irmãos, graça e paz. Amém? Vamos nos colocar em pé, por favor, amados. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Mateus capítulo 5, versos 14 a 16. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, por essa noite. Tenho certeza absoluta que o Senhor já tocou em cada um de nós. Temos certeza absoluta que o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Fale conosco nesse lugar, nessa noite. E que saiamos daqui, meu Pai, revestido de poder e autoridade. Que saiamos daqui brilhando a luz de Jesus de Nazaré. Fale conosco, a Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Luz de Jesus ou lâmpada denominacional? Luz de Jesus ou lâmpada denominacional? Queridos, o Bereshit, primeiro livro de Moisés chamado Gênesis, relata no capítulo 1, versos de 1 a 4, que a terra era sem forma e vazia, e sobre a terra habitava trevas, mas o Espírito do Senhor pairava sobre a terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O texto sagrado que nós lemos, Jesus está no alto de um monte, rodeado de discípulos e rodeado por uma multidão imensa. E Jesus os ensinava o conhecido sermão, intitulado como o Sermão do Monte, que está registrado no Evangelho segundo Mateus, dos capítulos 5 ao capítulo 7. Esse sermão é a compilação de normas, de leis, de doutrinas e condutas para os cidadãos do reino de Deus. Quando Jesus ele olha para os seus discípulos, ele estava ensinando, dizendo bem-aventurado, e começa a relatar todas as bem-aventuranças. De repente, no meio do seu sermão, ele fita os olhos dos discípulos e faz duas declarações extraordinárias, duas declarações bombásticas, duas declarações muito fortes. Primeira declaração, ele diz, olhando nos olhos dos seus discípulos, no verso 13, ele diz: vós sois o sal da terra. Diga para o teu irmão: nós somos o sal da terra. Diga para ele: foi Jesus quem disse. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Mas uma segunda declaração que ele faz, e se a gente começar a estudar a Bíblia profundamente, especificamente nesse versículo, essa declaração de Jesus, para quem não conhece a Bíblia no seu contexto,
pode soar para este alguém até que uma quase heresia. Jesus olha para os seus discípulos, olha nos olhos deles e diz para eles o seguinte: vocês são muito mais do que sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Diga para o teu irmão, nós somos a luz do mundo. Notem vocês quando eu disse que pode soar quase que uma heresia, porque o texto não está dizendo que nós temos a luz do mundo. O texto não diz, vocês têm a luz do mundo. O texto diz, vocês são a luz do mundo. Porque ser é muito mais importante do que ter. A verdade é que quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não só temos a luz, mas nós passamos a ser a luz de Jesus nas trevas. Você pode dizer amém por isso? Diga para dois irmãos, nós somos a luz deste mundo. Diga, nós somos a luz no meio de tantas trevas. Sabe quem é a luz do mundo? Nós. Diga para o teu irmão, nós. Diga para ele, não é nem você nem eu, somos nós. Nós somos a luz do mundo. Quem disse isso? Jesus de Nazaré. Ora, foi Jesus mesmo que disse no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. E esse Jesus, agora, esse mesmo Jesus que faz essa declaração, ele olha nos olhos dos discípulos e diz para ele: olha, eu vou para o Pai, vocês não vão me ter mais em carne e osso aqui, mas vocês agora são a luz do mundo. Você pode levantar a mão para o céu e dar uma glória a Deus bem forte? A minha pergunta diante dessa declaração tão forte, porque somos pecadores, somos falhos, e aí quando a gente lê esse texto, Jesus olhando nos nossos olhos, nos olhos da igreja, ele está dizendo: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. O que ele estava querendo dizer a todos nós como igreja dele aqui na terra? Bom, ele estava dizendo que agora nós somos a extensão de como ele era. Quem olha para você, não vê você. Quem olha para mim, não vê eu. Quem olha para a igreja de Jesus, não vê a igreja de Jesus. Quem olha para nós, vê o próprio Jesus. Diga para o teu irmão, amém, mas isso é pesado. O que ele estava querendo dizer aos seus discípulos? Ele estava dizendo: agora, vocês são a manifestação do meu amor. Agora, vocês são a manifestação da minha graça. Agora, quem olhar para vocês, vão ver a minha bondade. Quem olhar para a minha igreja agora, vai ver a expressão de compaixão pelo homem e pela mulher perdido e perdida. O que ele estava querendo dizer, ao dizer para os seus discípulos e para a sua igreja: vocês são a luz do mundo. Agora, eu sorrio através do seu sorriso. De modo que eu te convido a olhar para o seu irmão e dar um sorriso para ele. Porque todas as vezes que você sorri, a gente vê Jesus. Por isso que não há possibilidade de olhar para alguém amargurado e ver Jesus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor a nossa força é. E quem é cheio do Espírito a despeito das lutas, vive sorrindo, porque a alegria do Senhor a nossa força é. De modo que eu te convido a olhar para mais uma pessoa e dar um lindo sorriso para ele. Porque todas as vezes que você sorri, eu vejo Jesus em você. O que ele estava querendo dizer aos seus discípulos e a nós como igreja dele, quando ele diz: vocês são a luz do mundo? Ele estava dizendo: agora eu abraço os perdidos através dos teus braços. O que ele estava querendo dizer aos seus discípulos e à sua igreja, quando ele diz: vocês são a luz do mundo? Ele estava dizendo: agora eu estendo as minhas mãos através das tuas.
De modo que você pode estender a mão para o irmão que está do seu lado e cumprimentá-lo com a paz do Senhor mais uma vez. Mas aperte a mão dele em nome de Jesus. Quando ele diz, vocês são a luz do mundo, ele estava dizendo, agora eu socorro os pobres, os miseráveis, os moribundos, os que não têm, através daquilo que eu te dou e ponho no teu bolso. Diga glória a Deus. Porque o dinheiro que você tem, na verdade, não é você que tem, eu que te dei, diz o Senhor. E eu te dei para você dar, para você abençoar, para você semear. De modo que Deus se revela como Jeová Jirê, não apenas no céu. Ele se revela como Jeová Jirê, através do Deus que provê, através do teu bolso. Diga para o teu irmão, está ficando bom, irmão. Ô glória. O que ele estava querendo dizer aos seus discípulos, quando diz, vós sois a luz do mundo? Ele estava dizendo o seguinte, agora eu consolo os desconsolados com o teu peito. Agora eu falo através da minha igreja. Agora eu revelo luz através de vocês. Agora eu desfaço o império das trevas através da luz que vocês são. Diga para dois irmãos, glória a Deus, nós somos a luz de Cristo. Em outras palavras, quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele estava dizendo que no século 21, cheio de trevas, vocês são a luz visível que eu fui quando estive aí na terra no século 1. Diga o glória. Assim como a luz da glória de Deus resplandeceu na face de Jesus, agora a glória de Jesus resplandece na face dos seus discípulos. Não, você não está entendendo. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, ele estava dizendo, assim como a luz da glória de Deus resplandeceu na face de Jesus, agora a glória de Jesus resplandece através da face dos meus discípulos. Diga para o teu irmão, eu vejo Jesus em você, irmão. A esposa diz para o marido, eu vejo Jesus em você. O marido diz para a esposa, eu vejo Jesus em você. Agora a minha pergunta, a pergunta que Deus traz aos nossos corações nessa noite, para a gente meditar um pouco na palavra de Deus, é a seguinte: quais as implicações de sermos luz como Jesus? Pergunte, quais são as implicações? Quais são as implicações de sermos luz como Jesus? Olha para cá. Guarda isso no teu coração. E que você tenha uma boa palavra e receba uma boa palavra em nome de Jesus. Ser luz de Jesus significa, em primeiro lugar, morrer diariamente para a sua luz própria. Diga, vixe. Porque eu estou falando porque tem um irmão que falou, vixe. Ser luz de Jesus, ser holofote do divino, tem que apagar a luz do nosso eu. Tem que desligar do fio a luz da nossa carnalidade. Tem que apagar no interruptor os nossos apetites carnais. Para ser luz de Jesus na terra, temos que morrer para as nossas atitudes egocêntricas, para as nossas atitudes egoístas. Tem que morrer para as nossas atitudes orgulhosas, porque a luz de Deus se manifesta onde há humildade, onde há quebrantamento, onde o nosso eu é crucificado com Ele. Aí a luz de Deus reflete a face de Jesus em nós. Foi Jesus quem disse, vocês são a luz do mundo. E isso não é mérito de vocês, é méritos de mim, diz o Senhor Jesus. De modo que esta luz brilha mais intensamente quando eu mortifico o meu eu, calo a minha carne e despedaço o meu orgulho.
Diga para dois irmãos, irmão, que tal a gente apagar a nossa própria luz? E deixar a luz de Jesus brilhar, hein? Dr. Billy Graham disse que por trás de todo pecado está o pecado do orgulho. E aonde o orgulho brilha, a luz de Jesus não se manifesta. Mas aonde a humildade prevalece, a luz de Jesus se manifesta. Paulo, o apóstolo, diz em Gálatas capítulo 2, verso 20: já estou crucificado. Pergunta para o teu irmão, você já está crucificado? Deixa eu te fazer um convite, que tal a gente, como igreja de Jesus de Nazaré, pegar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade e cravá-lo na cruz do Calvário, e a gente morrer para nós mesmos, para nós manifestar em nós a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Vamos fazer isso nessa noite em nome de Jesus? Quantos querem crucificar o seu eu? Quantos querem apagar a sua luz própria e permitir que o brilho da face de Jesus seja visto em nossas faces? Quantos creem nisso? Quantos querem isso? Levante a mão e dê uma glória a Deus bem forte. Convido nessa noite em nome de Jesus, para que essas palavras de Jesus, quando disse, vós sois a luz do mundo, ela seja intensificada, quando a gente apagar e jogar por terra e fazer morrer todo o nosso orgulho, toda a nossa vaidade, toda a nossa natureza pecaminosa. Jesus disse, se o grão de trigo caindo por terra não morrer, fica só. Queridos, essa noite é a noite de Santa Ceia. Deus nos trouxe aqui para nos prostrarmos diante de Jesus e dizer para Jesus, Jesus, mata o meu eu, crucifica o meu orgulho. Senhor, apaga as minhas transgressões. Senhor, que eu não permita que a vaidade, o orgulho me façam um soberbo, uma soberba. Mas que nessa noite, importa que a gente venha diminuir e o Senhor venha crescer em nós. Quantos querem isso? Levante a mão, dê uma glória a Deus bem forte. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele disse algo tremendo. Ele diz o seguinte: fazei morrer, pois, a prostituição, a impureza, a lascívia, as concupiscências da carne, a avareza, a soberba, a idolatria, a mentira, a traição, a infidelidade, as brigas, as contendas e as fofocas. Fazei, pois, morrer, para que a luz de Cristo brilhe em vós. Essa noite vai morrer o nosso eu. Essa noite a nossa carne vai ser subjugada e a luz do Espírito de Deus vai se manifestar no nosso viver, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Queridos, não dá para conciliar um desses pecados que citei aqui, ao mesmo tempo, cantar, brilha Jesus, encha a terra de paz e luz. Não dá para conciliar na boca de um arrogante, de um assoberbado, de um orgulhoso, de um insubmisso, de um mentiroso, ele levantando as mãos para os céus e dizer, brilha Jesus, encha a terra de paz e luz. Ou então de um homem casado, uma mulher casada, que se prostitui com uma outra pessoa, levantando as mãos dentro do motel e dizendo, brilha Jesus, encha a terra de paz e luz. Ou então de crentes brigando no Facebook, trocando acusações, farpas, cantando brilha Jesus, enche a terra. É inadmissível, porque ou somos luz, ou somos trevas. Se nós somos filhos de Deus, sois luz das trevas. Queridos irmãos e irmãs, o que somos? Nós somos o que Jesus diz que somos. O que Ele diz que somos? Sal da terra e luz do mundo. Segundo lugar,
Quais as implicações dessa declaração de Jesus a nós? Vós sois a luz do mundo. Segunda implicação, implica em sermos comunidade graciosa com todos. A igreja não é composta só de mim, a igreja é composta de nós. Você pode dizer amém por isso? Diga para o teu irmão, nós somos uma comunidade. Vire a página da sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versos 19 a 23. Vamos ler um pouquinho do que a igreja é e por que ela brilha quando ela se torna comunidade graciosa com todos. Mateus capítulo 6, versos 19 a 23 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, ou tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Olha o verso 22. A lâmpada do corpo são, diga para o teu irmão, os olhos. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti são trevas, quão grandes são essas trevas. Deixa eu te falar algo aqui da parte de Deus. Há um segredo escondido no ensinamento de Jesus para os seus discípulos, quando ele fala esse texto que eu acabei de ler para os amados irmãos. E a pergunta que surge quando a gente lê esse texto é a seguinte: como podemos guardar tesouros no céu? Quem quer guardar tesouro no céu aqui? Dá um glória a Deus bem forte. Porque Jesus diz isso para os seus discípulos: não ajunte tesouros na terra, mas guardai tesouros no céu. Mas como podemos guardar tesouros no céu? Ora, para a gente entender esse texto, Jesus ele evoca, ele chama para si a tradição rabínica a respeito dos olhos bons e a respeito dos olhos maus. No judaísmo, ter o olho bom, um Raim Tovar, significa ser generoso. Quando o judeu diz, esse tem um olho bom, ele está dizendo o seguinte, esse é generoso. Mas quando a Bíblia fala de ter um olho mau, é uma outra palavra parecida, mas chamada Airim Ha'ar, que significa o contrário, isto é, ser um mesquinho, ser um avarento. Por isso que os olhos bons são comparados à solidariedade. Quem tem olhos bons, segundo o judaísmo, é um homem e uma mulher tomada por um sentimento de compaixão, de misericórdia, que quando é abençoado, ele abençoa, que quando ele tem, ele compartilha, ele reparte. Olhos bons no judaísmo significa autodoação, significa atos de misericórdia. Por isso que sermos luz é termos olhos bons, porque são iluminados pelo Senhor. E quem tem os olhos iluminados pelo Senhor, contempla todos que estão à sua volta. E não só contempla todos os que estão à sua volta, mas ele, por ter um olho bom, ele é generoso em acolher o necessitado. De modo que quem tem um olho mau é reconhecido como um egoísta, porque não pensa em mais ninguém além de si. E vamos ser sinceros, irmãos, muitas igrejas evangélicas, as pessoas estão indo atrás de Deus, não por causa de Deus, mas por causa das bênçãos de Deus. Estão olhando para as suas necessidades pessoais, estão olhando para os seus sonhos pessoais, e não há nada mal nisso. Mas a questão é que quando nós queremos juntar tesouros e tesouros e tesouros aqui na terra, e nós não temos o olho bom para sermos iluminados e entendermos que o irmão que está ao nosso lado, ele está passando necessidade, ele está pedindo misericórdia, porque não tem o que comer.
A igreja, ela é luz das trevas quando ela recebe a iluminação dos teus olhos, que é um reflexo de um coração que se entende não como eu, mas como nós. Por isso que a igreja de Jesus de Nazaré é a igreja não de um, mas é uma igreja de corpo. De modo que a tua luta é a minha luta, o teu problema é o meu problema, a minha dificuldade é a tua dificuldade, a minha ausência de provisão talvez esteja na tua provisão, e talvez a tua ausência de provisão esteja na minha provisão. E não só devo orar por você ou você orar por mim, mas eu tenho que me colocar diante do Senhor e dizer para Deus: faz dos meus olhos olhos bons, que eu possa enxergar todo aquele que necessita e tem pedido misericórdia. Mas em terceiro lugar, terceira implicação dessa declaração de Jesus: vós sois a luz do mundo, implica em sermos edificados na rocha. Deixa eu te fazer uma pergunta: aonde está edificada a tua fé? Em homens, em mulheres, em apóstolos, em pastores, ou na palavra de Deus? A Bíblia Sagrada é a rocha de todos aqueles que nele confiam. Quer ser abençoado? Coma a palavra. Quer ver a glória de Deus? Beba da palavra. Estude a palavra, ore a palavra, porque quando o vento soprar, você não cairá, a tua casa não vai cair, porque ela está edificada na rocha que é Jesus, a luz do mundo. Olha o que diz o verso 14, do capítulo 5. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós estamos edificados na rocha. Eu vim aqui dizer para você que a luz do Senhor na tua vida vai brilhar. Deus tem honra para a sua vida e para a minha vida. Sabe por quê? Porque estamos firmados na rocha. O vento tem batido, a tempestade tem assolado. Ah, meu irmão, mas a tua casa não vai cair. Eu vim aqui dizer nessa noite isso para você: a tua casa não vai cair, porque você não está edificada numa placa denominacional, você não está edificado em cima de um pastor e de um apóstolo, você está edificado na bendita, poderosa, gloriosa palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés, para o meu andar, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe que a gente tem visto com muita tristeza nesses dias? De alguns líderes, de alguns pastores, de alguns evangélicos que se intitulam luz, mas que querem adaptar a Bíblia a eles, e não eles se adaptarem à Bíblia. Então pegam um texto fora de um contexto e usam de pretexto e fazem uma heresia. Mas nós temos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse como nosso livro de regra de fé e prática. A nossa casa não vai cair e a nossa luz não vai se apagar, porque Deus nos colocou sobre uma rocha. Diga para o teu irmão: nós estamos edificados numa rocha. Sermos luz implica em termos os nossos alicerces na palavra de Deus. Mas em quarto lugar, o que implica sermos luz do mundo? Olha para cá, guarda isso no teu coração. Implica em sabermos que não podemos ser menos do que luz. Nada menos do que luz. Diga para o teu irmão: nada menos do que luz. Olha o que diz o verso 15. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha. Ah, pastor, eu sou luz, mas eu não sou luz. Pastor, eu sou quase luz. Deixa eu te fazer uma pergunta: você conhece quase luz? Ou é luz, ou é treva. Mas aquele que está em Cristo Jesus, Jesus disse: você não pode ser menos do que luz. Porque você está edificado numa rocha, e eu te chamei para brilhar a luz do meu Filho Jesus.
Portanto, se assuma. Diga para o teu irmão, pesado. Mas Deus está dizendo, tem que assumir. Ou você é crente ou você não é crente. Pastor, eu sou admirador da luz. Então você está nas trevas. Pastor, eu sou simpático, eu gosto dos louvores, me arrepio, mas arrepio não significa que você é luz. Pastor, eu sinto como se estivesse voando em êxtase. Maconheiro também se sente assim. Quem cheirou uma carretilha de cocaína também se sente assim. Mas depois vem um vazio na alma. Deus mandou eu vir aqui nessa noite dizer para a sua igreja, para aquele que conheceu a luz e está edificado sobre a rocha, se assuma, ou você é luz da minha glória, ou você é trevas, não há meio termo. Escolhei hoje a quem servais. Pastor, eu sou luz, mas sou fofoqueiro, então é trevas. Pastor, eu sou luz, mas adoro uma novela. É trevas. Pastor, eu sou luz, mas eu não resisto a um baseado. É trevas. Pastor, eu sou luz, mas não resisto à cachaça. Sinto fogo dentro de mim quando eu bebo a cachaça. Mas é fogo estranho. É trevas. Pastor, eu sou luz, mas eu não aguento levantar um falso contra alguém. Quando eu vi, já levantei. Trevas. Jesus está aqui nessa noite para te banhar com a luz dele, com a glória dele, com o poder dele, te encher do Espírito Santo e te arrancar essa velha natureza, para você ser luz do mundo, luz das trevas. Quinto lugar, ou melhor, terminando o ponto 4 ainda. Paulo diz algo muito interessante, aliás, o apóstolo São Pedro, ele diz, vós porém sois raça eleita, diga raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das luzes para as trevas, é isso? Não, das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem olhar para nós tem que dizer, que coisa maravilhosa, que presença gloriosa. Só foi ele chegar no ambiente, eu senti Deus, eu vi a glória de Deus. É para isso que a igreja foi salva, é para isso que a igreja foi edificada, para ser luz nas trevas. Nada menos do que isso. Diga para o teu irmão, nada menos do que isso. Quinta implicação, nós já vamos terminar. Implica em que esta luz brilha, guarda isso no teu coração. Esta luz brilha em nosso rosto, quando perdoamos os nossos algozes. A luz de Jesus, ela se intensifica, ela se manifesta de uma maneira mais intensa, quando o marido chega para a esposa e diz, bem, me perdoe. A esposa chega para o marido e diz, benzinho, me perdoe. Quando o filho chega para o pai e diz, pai, me perdoe por desobedecê-lo, por desonrá-lo. Quando irmãos da mesma comunidade chegam um para o outro e diz, eu falei mal de você, por isso eu vim aqui pedir perdão para você. A luz brilha. Verso 15 diz,
nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo da vasilha, mas no candelabro, e ilumina todos os que estão na casa. Em outras palavras, o seguinte: quando a gente se reconhece como pecador, como falho e como humano, a gente é como uma luz no candelabro, na igreja do Cordeiro. E essa luz é vista por todos. E quando a gente está no meio da igreja, e mesmo sendo perseguido, difamado, caluniado, a gente procura o nosso algoz, para pedir perdão para ele. Essa luz brilha diante de todos. Deus nos trouxe aqui nessa noite, para dizer que Ele quer um conserto. Ele quer um conserto da sua igreja. E a luz da glória dele se manifesta no meio da igreja, quando eu tenho coragem e ousadia no espírito de procurar o meu irmão e minha irmã e dizer: me perdoe. O ápice da luz de Jesus brilhou quando ele estava cravado naquela cruz infame, e ele do céu disse para o Pai: Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, queridos, olha para mim, já vou encerrar. Quando o pastor Anderson, ou quando o Anderson entristece com palavras o pastor Rogério, meu amigo, meu pastor Rogério, e nós por sermos luz, e eu por ser luz, que o magoei, o procuro, sem deixar que o tempo passe, mas eu o procuro, e quando eu o procuro, eu peço para ele ficar em pé. Pode ficar em pé, por favor, pastor Rogério. E quando que eu acabei de ofender, chego para ele e digo: pastor, quero falar com você. Meu amigo, pastor Rogério, preciso falar com você. Eu não fui sábio, eu errei, e eu vim aqui para te pedir perdão. Quando eu peço perdão para ele, a luz brilha. E quando eu o abraço, me abraça, isso. Aí a luz brilha mais intensamente. Obrigado, pastor Rogério, Deus abençoe. Aí a luz brilha mais intensamente. Por que você sabe disso? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo veio para separar. O diabo veio para dividir. O inferno se alegra quando há divisão no meio da igreja. Mas quando há perdão, há reconciliação, há abraço de humilhação, aí sabe o que acontece? A luz de Deus invade o inferno, e o diabo é envergonhado, e o nome de Deus é glorificado. Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Quais as implicações desta declaração de Jesus? Vós sois a luz do mundo. Sexto lugar, implica que só na comunhão do corpo de Cristo somos luz. Eu vou terminar com isso. Só na comunhão do corpo de Cristo nós conseguimos ser luz. Notem vocês que nenhuma vez, diga nenhuma vez Jesus disse: Pedro, você é a luz do mundo. A Bíblia não diz isso. Você não vê Jesus chegando para João e dizendo: João, você é a luz do mundo. Não. Você não vê Jesus dizendo: você é a luz do mundo. Ou tu és a luz do mundo. Ou ele ou ela é a luz do mundo. Ele diz assim: vós sois. Isso é bom porque ninguém pode dizer: a minha luz brilha mais do que o da Mirna. Irmãos, a minha luz é diferente do maestro Celso. A luz dele é meio apagadinha, meio escura. Não. Jesus já disse o seguinte, vocês juntos, vocês unidos, são luz do mundo. Mas ninguém é mais luz do que o outro. Porque no reino de Deus não tem melhor do que ninguém.
Eu não sou melhor do que o irmão Loureiro não é melhor do que eu, você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. Eu posso cantar bem, mas eu não sou melhor que você. Eu posso pregar bem, mas não sou melhor que você. Nós, diante de Deus, apenas somos luz de Jesus Cristo. Pode ser que eu tenha uma voz maravilhosa e você tenha uma voz terrível. Mas quando Deus olha para mim, para você, Ele olha para a igreja. Jesus diz, vós sois. Tanto que Ele diz, no verso, capítulo 5, verso 15. Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro ilumina todos os que estão na terra. Aí se você olhar no verso 13, verso 14, ele vem só dizendo, vós sois, vós sois, vós sois. Resplandeça, verso 16, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. No reino de Deus não tem ninguém melhor que ninguém. Diga para o teu irmão, glória a Deus. Diga para ele, nós somos iguais. Deus abençoa a comunhão. Notemos também que em nenhum momento Jesus fala, vocês são as luzes. Jesus não fala isso. Vocês são a luz. Porque na verdade não são as luzes que brilham. A nossa fonte está em Jesus de Nazaré, a luz do mundo. Eu quero concluir dizendo para você, pode ser que nessa noite você tenha entrado aqui com teu coração azedo. E que você se posicionou em tomar uma direção na tua vida. Eu vou adorar a Deus, mas não quero ter comunhão com ninguém. Diga para o teu irmão, é impossível. É impossível. Não, eu vou continuar louvando a Deus, mas eu não quero conversar mais com o pastor Rogério. É impossível. Eu vou na igreja, mas não quero olhar mais para a cara do pastor Anderson. Você é obrigado, então fique em espírito de oração. Fique em pé, por favor, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Jesus disse, 1 João, capítulo 1. 1 João fica depois de 2 Pedro. Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Primeiro João capítulo 1. Pastor, eu vou continuar servindo a Deus na igreja, mas quero entrar e sair sem falar com ninguém. É impossível. 1 João capítulo 1 diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e que contemplamos com as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida, Jesus de Nazaré. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e isto foi nos manifestado. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão, e com o Pai, e com o seu Filho Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Diga, Deus é luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos com a boca que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos brigas uns com os outros, confusões uns com os outros, fofocaiada uns com os outros, levantes uns com os outros. Não, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Verso 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Pode pôr a tua Bíblia no teu banco, vamos orar a Deus. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, Ele está dizendo para a gente que a nossa luz brilha quando os que fazem parte do corpo de Cristo não estão se degladiando, mas estão manifestando amor um para com o outro. Jesus, quando olha para sua noiva, Ele vê uma noiva perfeita. Ele olha para a igreja, Ele vê uma igreja santa. Quando Ele olha para o seu povo, Ele vê um povo unido. Porque a comunidade de Jesus de Nazaré é a comunidade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o sonho de Jesus é uma comunidade que brilha a unidade. A unidade da Trindade de Jesus de Nazaré. Feche os teus olhos. Vós sois a luz do mundo. Queridos, nós não estamos brincando de ser igreja. Nós não estamos brincando de ser igreja. Eis aqui um povo santo. Um povo que erra, mas um povo que se conserta. Se prostra diante do trono. Jesus disse, vós sois a luz do mundo, e assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O mundo em trevas está olhando para a igreja, e a igreja precisa manifestar a luz. Feche os teus olhos, rasgue o teu coração diante de Deus e peça perdão pelos teus pecados. Diga para Deus, Deus perdoe os meus pecados. Queridos, e se há alguém que o Espírito de Deus te traz ao coração, para você ir ter com esse alguém, se reconciliar, Jesus disse isso também no Sermão do Monte. Antes de você entregar a oferta, vai ter com o teu irmão e se reconcilia com ele. Para que Deus venha aceitar as tuas ofertas. Porque não há adoração, não há louvor, não há um bom louvor e uma boa adoração que não passe pelo crivo da comunhão da igreja, do perdão, da humilhação. Quando fizermos isso, a luz brilhará diante dos homens e toda a terra verá que a igreja unida é como a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entre eles não há confusão, não há dissensão, não há briga, não há contenda, mas eles são um só, e assim deve ser a igreja que brilha a luz de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos prostramos diante de Ti nessa noite. Papai, os dias são maus, os dias são de trevas. O espírito do anticristo domina a terra. Mas o Senhor nos disse, olhando nos nossos olhos, vós sois a luz do mundo. Nos ajude tão somente a ser aquilo que Tu queres que sejamos. Luz nas trevas. Nos ajude, Senhor, a sermos homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres que Te amam. Homens e mulheres que morrem para si mesmos, para viverem a vida de Deus. Homens e mulheres que tenham coragem de pedir perdão. Homens e mulheres que querem glorificar o Teu nome através das boas obras. Nos ajude, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Abrace dois irmãos e pode se assentar em nome de Jesus.